Então tá, pessoal, aula 11. Nessa aula a gente vai corrigir o trabalho 10 e depois vai para o conteúdo novo da aula 11, propriamente dito. Tá? Então deixa eu abrir aqui o trabalho. Eu vou deixar o trabalho aqui, né, para que a gente possa ir vendo as questões. Então vamos lá. Então exercício 1, né? Exercício 1 aqui a gente tem, considere a instrução abaixo. Então essa é a instrução. A instrução é um E lógico, bit a bit, né? Entre os registradores RS e RT, né, sendo que o resultado, né, desse E lógico entre esses dois registradores vai ser jogado para o registrador de destino RD. Tá? Então esse é o formato de instrução que a gente conhece da instrução E lógico, entre registradores somente. A interpretação dela basicamente é isso, ó. É o conteúdo do registrador RS, é feito um E lógico, bit a bit, com o conteúdo do registrador RT. O resultado é armazenado no registrador RD. Tá? Bom, responda as seguintes perguntas. Quais os valores dos sinais de controle gerados pela unidade de controle, a unidade de controle desse diagrama aqui do processador, para a execução desta instrução? Tá, então a gente vê aqui que em azul a gente tem diversos sinais de controle, tá? Esses sinais de controle eles vão controlar, por exemplo, o multiplexador, o que vai passar no multiplexador, controla também a operação da ULA, tá? Aqui de uma forma mais simplificada. Eu não tem unidade de controle da ULA aqui. Tem registrador, tem sinal de controle para controlar a escrita na memória, para controlar a leitura na memória, para controlar a escrita em registrador. Tá? E aqui, né, um sinal de controle que sai, né, como status, se a operação na ULA, né, gerou um 0, eu tenho um valor indo para essa porta lógica E lógico, né, que faz um E lógico com um outro sinal que é chamado de branch. Então, no item 1, né, pede quais os valores dos sinais de controle gerados pela unidade de controle da figura acima para execução da instrução E lógico. Bom, a instrução E lógico, eu vou ter que ter, né, o reg write, ele vai ter que ser 1. Né? Por quê? Porque eu vou ter que escrever no registrador de destino. Então, a unidade de controle vai ter que ativar a escrita no banco de registradores. Esse é um ponto. Então, eu vou poder escrever, né, uma informação, né, que vai ser, né, gerada, né, como saída da nossa ULA. Então a ULA ela vai fazer uma operação que vai ser o E lógico. Vejam que tem esse sinalzinho que volta para o multiplexador. Dependendo do sinal de controle do multiplexador, eu tenho, né, o valor sendo jogado no banco de registradores. Tá? E aqui eu tenho um sinal para escrever no banco de registradores. Tá? Ou seja, estou escrevendo num registrador. Então, o sinal, o reg-write tem que ser 1. Mem-read tem que ser 0 e mem-write tem que ser 0. Ou seja, eu não estou efetuando nem leitura e nem escrita na memória. A minha operação é puramente entre registradores. Então, esses dois sinais de controle poderiam ser zerados. Branch não é uma instrução de branch, então a unidade de controle que gera o sinal de branch. E significa o quê? Que quando é uma instrução de branch, quando a unidade de controle decodifica uma instrução do tipo branch, ela gera um sinal para indicar, né, que é uma operação de branch, e esse sinal chega nessa porta lógica aqui. Não é o caso, é uma instrução E lógico, então é 0. E a operação da unidade lógica aritmética, né, que considerando 4 bits, vai ser tudo 0. Tá? Então vai ser tudo 0 a seleção da operação da nossa unidade lógica aritmética para viabilizar a execução do, o E lógico, né, entre o conteúdo de dois registradores proveniente do conteúdo do banco de registradores. Tá? Item 2. Item 2, tá? Que recursos, blocos executam uma função usual para essa instrução? Então, quais os blocos que vão ser utilizados, né? Então, tem que listar os blocos que vão ser utilizados. Então, instruction memory, a memória de instrução, ela vai ser utilizada, porque a instrução ela vai ser lida da memória e decodificada pela unidade de controle. Então, é um dos blocos. Os registradores, né, porque a gente precisa ler o conteúdo de dois registradores e escrever a resposta num registrador. Então, o banco de registradores é utilizado, registers.
ALO, unidade lógica aritmética, para fazer a operação é lógico, e os registradores, o resultado da operação da ULA é armazenado nos registradores, né? Então, a saída da unidade lógica aritmética, ela é jogada para a entrada do banco do banco de registradores de novo. Então, a memória de instrução, registradores e ULA são os recursos, blocos que têm função útil durante a execução da instrução. Tá? Então, esses são os blocos que a gente poderia listar, tá? Durante a execução dessa instrução específica. Bom, item 3. Que recursos blocos produzem saídas, mas essas saídas não são utilizadas pela instrução? Que recursos não produzem saída para esta instrução? Tá? Então, um outro questionamento. Então, o somador de branch, que é esse cara aqui, tá? Ele não vai ser utilizado, tá? Então é um recurso que produz uma saída, mas esta não é processada, porque eu tenho aqui um multiplexador, né? Esse multiplexador ele vai me selecionar, como é uma instrução em E-lógico, ele vai passar PC mais 4 para sobrescrever o PC, e não essa parte aqui do branch. E a memória de dados é o bloco que não produz qualquer saída para a instrução E-lógico, né? Somente produz para as instruções load e store. Então a memória de dados ela não é utilizada. Então, por quê? Porque é uma instrução que só envolve registradores, então este bloco não vai ser utilizado, não vai produzir saída, por quê? É porque os sinais de controle aqui, eles foram jogados para zero, os dois. Tá? Ou seja, não vai haver leitura no nosso... Não vai haver leitura da memória para ser jogada para saída aqui, alguma informação. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida nessa questão 1? Ficou claro? Tá. Então vamos para a próxima, né? A próxima questão vai ser a questão 2. Tá? Então, a implementação básica do MIPS com um ciclo individual do exercício 1 somente implementa algumas instruções. Novas instruções podem ser adicionadas para o conjunto de instruções existente, mas a decisão se baseia em custo e complexidade, visto que a adição introduz alterações no DataPath e controle. Claro que se tu quer suportar mais instruções, tu precisa adicionar outros blocos para viabilizar a execução das outras instruções, né? Então, com base na instrução abaixo, eu respondo as questões. Então, essa seria uma instrução proposta, tá? Eu tenho aqui LWI, né, Load Word I, em que eu tenho RT, RD e RS, tá? Vejam que eu tenho 3 registradores. Ela se difere do LW normal, porque ela tem aqui no offset um registrador e não um offset, um valor de 16 bits, né? Ela tem um registrador aqui. E a interpretação dela é o quê? A memória, a posição de memória vai ser dada pelo quê? Pela soma do registrador RD, do conteúdo do registrador RD, com o conteúdo do registrador RS. Sendo armazenado, né, sendo lida essa posição de memória, e armazenado o resultado no registrador RT. Tá? Então, vejam aqui que eu tenho 3 registradores, né, e não mais 2 registradores e 16 bits de um valor imediato como offset. Bom, o que está sendo perguntado aqui, né? Que blocos existentes, se algum, poderiam ser utilizados por esta instrução? Que novos blocos funcionais, se algum, precisamos para essa instrução? Que novos sinais precisamos, se algum, para a unidade de controle para suportar essa instrução? Tá, então aqui, né, tem as respostas, né? Então, o endereço de memória é formado por 2 registradores, sendo este conteúdo armazenado no registrador de destino. Os blocos utilizados na instrução vai ser o quê? Eu vou utilizar o bloco, né, o banco, eu vou utilizar o banco de registradores, esse é um dos blocos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a unidade lógica aritmética, porque eu vou precisar efetuar a soma de 2 registradores. Eu vou precisar, né, executar aqui
utilizar a memória, né? Porque a partir do momento que eu crio uma posição de memória a partir da soma de dois registradores, do conteúdo de dois registradores, eu estou selecionando uma posição de memória e eu vou ter uma leitura. Essa leitura vai me permitir gerar, né, um valor na saída da memória e esse valor pode ser escrito num registrador. Tá? Então, que blocos, né? Então, eu precisaria de algum elemento adicional? Tá? Então, que novos blocos funcionais, se algum, precisamos para essa instrução? Não. Que novos sinais precisam, se algum, para utilização, né, para unidade de controle para suportar essa instrução? Então, nenhum também. Então, e aqui poderíamos destacar o caminho dos dados, né? Então, o caminho dos dados, ele seria esse aqui, da instrução LWI. Eu tenho aqui essa instrução, eu tenho o o contador de programa ele vai, como não é uma instrução de salto condicional, ela é uma instrução que só vai ter o PC mais 4 sobrescrevendo, né, o conteúdo atual do PC, somado com 4 no somador, vai sobrescrever o valor do PC, o caminho das instruções dos dados vai seguir por aqui, né? Eu tenho a instrução sendo processada, é selecionado um registrador, né? A partir da seleção de registradores, eu tenho a soma, né, do conteúdo dos registradores com na ULA. Esse conteúdo, esse resultado dessa soma na ULA vai ser utilizado como endereço, a memória vai ser lida, vai voltar para cá a informação para o banco de registradores e vai ser sobrescrito, vai ser escrito, né, um registrador. O conteúdo da memória, né, vai ser escrito nesse registrador. Então aqui é por onde passam os dados, tá? Acho que faltou aqui somente em laranja aqui também um outro valor proveniente de um registrador, tá? Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Até não foi pedido aqui, né? O destaque o caminho de dados da instrução no DataPath, mas é importante vocês saberem como é que se faz, porque pode ser solicitado na prova, tá? Bom, questão 3. Questão 3 a gente tinha iniciado, né? Então, uma parte já foi estudada aqui. Então, temos a instrução. Essa é a instrução, tá? E no apêndice A, a gente consegue identificar que é essa instrução, tá? Se a gente pegar os bits, 6 bits mais significativos, a gente vai ver que corresponde ao opcode da instrução SW. Né? Então, essa é a instrução SW. Eu tenho o RS e o RT. Então, RS é o registrador que é utilizado, né, nessa ordem, né? É o registrador que é utilizado para fazer compor o endereço somado aos 16 bits, né, menos significativos. E o RT é o registrador de destino, é o registrador no qual a gente vai escrever a informação. Então, RS, esse registrador, então o valor aqui é 3, né, seria um dos registradores, e aqui esse valor aqui seria o valor, esse valor aqui, desculpe, esse valor aqui, ele seria o valor dos nossos 16 bits que correspondem ao offset. Bom, então a unidade estendida, sign extend, né, ela é a unidade de extensão de sinal, então é dos bits 0 ao 15 da instrução. Se a gente converter isso para decimal, vai ser o valor 20. Tá? Então esse é o valor que entra na unidade de extensão de sinal. Tá? Bom, a unidade shift left 2, tá, entra o valor, né, e surge um valor de 32 bits, os mesmos 20, só que representados em 32 bits é o que sai do extensor de sinal. O que sai do shift left é basicamente adicionar 2 zeros à direita, como eu fiz antes, né, deslocar para a esquerda 2 vezes e adicionar 2 zeros ao fim e remover 2 zeros mais à esquerda. Né. Então aqui o shift left, então aqui a unidade shift left utiliza os bits de 25 a 0, deslocados para a esquerda 2 vezes. Vamos ver aqui.
só ver aqui. A princípio tá meio estranho aqui essa... Vou ter que dar uma olhada aqui, porque esse... Eu acho que aqui está sendo considerado uma outra situação, porque o Shift Left aqui, a saída dele tá vindo do extensor de sinal. Tá chegando aqui. Ah, tá, tudo bem. Então tá chegando 32 bits aqui no Shift Left. E aqui ele está dizendo que a unidade Shift Left utiliza os bits de 25 a 0, né, deslocados para a esquerda duas vezes. Logo temos esse aqui. Tá? Então acho que aqui ficou... eu tenho a informação aqui, ó, os dois zeros adicionados. Então eu tenho 10, 100, 10, 100. E o restante é adicionado, né, a parte do contador de programa depois, na saída, né, do nosso Shift Left. Ô, professor. Oi? Mas ele não passava só pelo Shift Left se fosse uma instrução back? Sim. Não, mas é que assim, no DataPath, o hardware ele executa ao mesmo tempo em todas as possibilidades aqui, né? O hardware ele não seleciona um caminho e só executa aquela parte. Então, o sinal, o valor está chegando lá. Entendi. Não quer dizer que ele vai ser utilizado, porque dependendo da instrução, tu vai ter uma seleção do multiplexador aqui, né? Eu não, eu, tipo, na minha resposta eu coloquei que não passava pelo Shift Left, achando que só passava por lá sendo back. Eu não tinha noção Não, disso, não. não, na realidade, assim, ó, tu não vai utilizar a informação, mas Uhum. sempre gera a saída, ó. Esse somador aqui, ele vai somar o resultado do Shift Left 2, tá? Ele vai jogar na saída aqui um valor, nesse multiplexador. Mas dependendo do sinal de controle, né, que vai depender se é um branch ou não, tá vendo aqui? Sim. Ele vai selecionar passar o valor que vem de cima ou o valor que vem de baixo, para sobrescrever o PC, tá vendo? E para esse caso aqui, como é um SW, ele não vai passar esse conteúdo, ele vai passar o conteúdo do PC mais 4. Tá? Entendi. Então ele vai passar exatamente isso aqui. Ó. Vem por aqui, vem para cá, vai para lá e volta lá para o PC, escreve PC. Tá? Então sempre vai ter saída, exceto a memória, né? Porque a memória a gente pode não ativar a leitura. Mas os outros blocos que são fixos, a informação vai chegar neles e eles vão gerar algo na saída. Porque não tem nenhum controle aqui. O somador está sempre funcionando, tá vendo? Não tem nenhum sinal de controle no somador. Então, entra um valor, entra outro valor e joga na saída a soma. Mas não quer dizer que vai ser utilizado. Beleza. Tá. A unidade de controle, ela tem como entrada os bits de 5 a 0 na operação da ULA, como eu tinha falado antes. Então, para os dois sinais, né, como a gente viu lá nos slides, ALOP1 e ALOP0, os dois valores são 0, tá? E a saída da unidade de controle em 3 bits vai ser 0010, que significa adição. Tá? Então, nesse caso, a gente vai ter a soma selecionada para compor os endereços, né? Somando o offset que vem da instrução junto com o conteúdo de um registrador. Tá? Bom, depois 3. Qual o valor do PC que depois que essa instrução é executada? Bom, o PC vai ser... A próxima instrução sempre é PC mais 4, porque é uma instrução SW, não tem nenhum salto. 4. Para cada MUX, mostre os valores dos dados de saída durante a execução dessa instrução e os valores dos registradores. Tá, então aqui o que aconteceu? Eu tenho aqui para cada MUX mostra os valores dos dados de saída durante a execução dessa instrução, os valores dos registradores. Bom, na saída, eu tenho um MUX na saída do write register, né? Onde é que está aqui?
Ah, tá. A saída do write register aqui. Então, esse valor aqui não importa, né? Porque o registrador selecionado é outro, tá? Então, é o registrador 1 e 2 aqui. A entrada na entrada da ULA, a saída da unidade sign extend é esse valor que a gente tinha calculado anteriormente, que é somente os 16 bits estendidos zeros à esquerda do sinal. A saída do MUX, né, do MUX do branch, ele vai ser PC mais 4, então é esse MUX aqui. Então tem esse MUX aqui, a saída dele vai ser PC mais 4. Tá? Então vai entrar aqui PC mais 4, vai ser selecionado. E vai sair isso aqui. Do jump, saída do MUX do branch PC mais 4. Né, porque eu tenho um outro MUX, né? Eu tenho que garantir que vai passar o PC mais 4 e depois vai passar o PC mais 4 mais uma vez, né? Que é esse sinal de controle do jump aqui que vai controlar isso. Tem 2 níveis de multiplexadores. E o MUX Data Memory Read Data não interessa, pois não é uma instrução LW, como é uma instrução SW, o que importa, né? É que nós vamos escrever um valor que foi lido do banco de registradores aqui, ó, né? E com base na informação do endereço. Então, dependendo do endereço calculado na unidade lógica aritmética, eu vou pegar uma informação lida de um registrador do banco de registradores e escrever na memória, por ser uma instrução SW. Tá. Bom, 5. Para a ULA e as duas unidades de adição, quais são os valores dos dados da entrada? Bom, como a gente tinha visto antes, né, o offset ele é 20, foi calculado lá no item 1, e o registrador seria o registrador 3. Né? Se a gente olhar na tabelinha, o registrador 3 ele tem um valor menos 3. Então, na unidade lógica aritmética, eu vou ter os valores menos 3 e 20. Então, menos 3 e 20, os dois valores que a gente vai ter aqui na entrada da unidade lógica aritmética. O somador, esse somador que eu tenho aqui em cima, né, ele vai ter o PC como um primeiro operando e 4 como segundo operando. Tá? E o somador do branch, esse somador do branch aqui, tá? Ele vai ter PC mais 4, né? E o operando 2, ele vai ser, né, o 20 deslocado duas vezes para a esquerda. Então vai ser o 20 deslocado duas vezes para a esquerda. O 20 veio lá do sinal estendido, né? Ele vai ser deslocado duas vezes para a esquerda, vai ser feita a soma e vai sair aqui o resultado do somador. E o item 6, quais são os valores de todas as entradas dos registradores na unidade register? Bom, eu tenho read register 1, read register 1 vai ser o registrador 3, né, dos bits 21 a 25. E dos bits 16 ao 20, eu vou ter o registrador 2, né? Então vai ser 3 e 2, aí eu vou poder, né, efetuar, né, aqui essa computação, tá? Posteriormente na unidade de lógica aritmética. E o write register não importa, né? A linha de controle reg-write é configurada para não escrever no registrador, tá? Porque é uma instrução de SW, né? Então eu não vou ter uma leitura, assim, né? Que seria em oposição o LW, tá? Então isso aqui finaliza o exercício 3 do trabalho. Tá? Deem uma revisada, esse slide já está lá. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar depois. Mas esse é um exemplo de exercício que pode vir cair na prova, tá? Tem que fazer toda essa análise aqui. Mas não é difícil, é basicamente tentar não se perder, né, nas informações, saber exatamente qual parte corresponde ao opcode, qual parte corresponde ao registrador, na ordem correta, para que vocês possam saber quais os valores que estão sendo lidos aqui dos registradores, né?
e aí sim responder as informações de forma adequada aqui. Então tá. Bom, começando a aula 11, então, propriamente dito, a gente vai começar definindo o que é um clock de um processador. Tá? Então, clock de um processador, ele é um componente do computador, né, ou do processador, que mais influencia no desempenho. Tá? Então, a gente vai ver que ele mais influencia no desempenho e ele depende também, né, o quão rápido ele vai ser, depende de como o processador ele é construído. Então, o clock, ele nada mais é do que a frequência com que o processador consegue executar as tarefas. Tá? Então, o processador ele tem uma capacidade de processamento e vai ser proporcional a esse clock. Quanto maior a frequência, menor será o tempo de execução e, portanto, mais rápido será o processador. Então, como a gente sabe, frequência é o oposto é o inversamente proporcional ao período. Tá? Então, quanto mais frequência a gente tiver, menor será o tempo de execução. Implementação monociclo. Então, como é que funciona a implementação monociclo? O cálculo de um ciclo, se a gente quiser calcular o ciclo de um processador, ele considera os atrasos dos elementos. Então, digamos que a memória ela gera um atraso de 2 nanosegundos. Uma unidade lógica e aritmética e os somadores, né, eles geram um atraso de 2 nanosegundos, ou seja, o quanto tempo eles levam para efetuar, né, uma soma, quanto tempo leva para acessar uma informação da memória, e o banco de registradores, quanto tempo leva para eu selecionar um registrador do banco de registradores. Bom, o tamanho do ciclo ele depende do caminho mais longo, então a gente pegaria o caminho mais longo, é o caminho que eu teria o maior número de atrasos possíveis. Tá? Bom, somando todos esses valores, eu poderia saber qual é a frequência, né? Porque eu somei o atraso, quanto tempo leva, do caminho mais longo, e dessa forma eu vou conseguir calcular a frequência, que é o inverso do período. Tá? Então, somo tudo e faço o inverso, e eu vou saber qual é a frequência do processador. Problema, se tivermos uma instrução complicada, que leva muito tempo, né, a gente vai impactar a nossa frequência, a frequência do processador, porque o processador, mesmo que eu tenha uma instrução que execute bem rápido, a frequência do processador vai ter que ser ajustada para ser, né, pelo menos, né, suportar a execução da instrução mais lenta. Então, as instruções mais rápidas, que não tem um caminho tão longo dentro do DataPath, né, elas seriam impactadas, né, porque, né, porque as instruções mais lentas, elas requerem que a frequência seja menor. Tá? Então, dessa forma, eu não vou ter uma frequência diferente para instruções diferentes. Vai ser a mesma frequência para todas, as instruções mais rápidas, elas vão pagar o preço. Tá? Uma solução é utilizar o menor tempo de ciclo. Né? Nesse caso, ter diferentes instruções levando diferentes números de ciclos para executar. Isso seria uma implementação multiciclo DataPath, mas monociclo a gente precisaria ter essa situação de selecionar uma frequência específica. Tá? No caso de multiciclo, né, eu poderia ter uma instrução sendo executada em mais de um ciclo, né? E aí sim eu poderia ter algo mais rápido em termos de frequência. Exemplo, a instrução load, ela utiliza 5 unidades funcionais em série. Tá? Se a gente for analisar o caminho de dados da instrução load, ela utiliza 5 unidades funcionais do hardware: memória de instrução, banco de registradores, ALO, ou ULA, memória de dados e banco de registradores novamente. Tá? Então a implementação monociclo ela vai ser pobre porque o ciclo ele vai ser bem longo. Né? Se a gente observar aqui, esse
se a gente somar todos os atrasos, eu vou ter uma frequência que vai ser impactada aqui. Tá? Então, como é muito longo esse processo. Então, a gente vai começar, né, a falar sobre um conceito que vai ser utilizado aqui dentro do processador, que é o pipeline. Bom, um pipeline ele é uma técnica de implementação em que múltiplas instruções elas são sobrepostas em execução. Tá? Então, quem já lavou roupa suja, né, sabe como é que funciona o processo, né, se quiser otimizar de alguma forma. E aqui a gente tem uma sequência de passos para concluir, né, o processo de lavar roupa. Então aqui, o primeiro passo seria colocar o primeiro cesto de roupa suja na máquina. Segundo passo, colocar a roupa na secadora. Terceiro passo, passar a roupa. E quarto passo, colocar as roupas no guarda-roupa. Tá? Então, esse é o processo de lavar roupa. Tá? É dividido em passos, né, metódicos aqui, em que primeiro coloca o cesto de roupa suja na máquina, coloca a roupa na secadora, depois que ela lavou, né? Depois passa a roupa e depois coloca as roupas no guarda-roupa. Abordagem pipeline, como é que funciona? Assim que a lavagem finaliza e a roupa é colocada na secadora, é colocado na máquina de lavar outro cesto de roupa suja. Então eu não estou deixando um recurso ocioso, né, aqui, que seria a lavadora. Né? Então, a lavadora de roupa, né? A máquina de lavar. Porque a partir do momento que eu concluí o primeiro cesto, eu coloco, né, o conteúdo do primeiro cesto na secadora e já utilizo a máquina para um segundo cesto, enquanto eu estou utilizando a secadora para secar o primeiro cesto. Então, quando a roupa seca é posicionada para passar, movemos a roupa molhada para a máquina de secar. Então, a roupa que estava na máquina de lavar vai ser movida para a máquina de secar e o próximo cesto de roupa suja na máquina de lavar. Então, vejam que os recursos eles estão sendo utilizados dessa forma. Bom, então aqui tem duas abordagens. Ó. Uma abordagem em que eu faço a lavagem de roupa. Né? Primeiro eu lavo, depois eu seco, depois eu passo, depois eu guardo, e aí eu vou para um novo cesto. Lavo, seco, passo e lavo, um novo cesto. Lavo, seco, passo e lavo, e assim por diante. Concluí, né, comecei às 6 horas da tarde, concluí às 2 horas da manhã, né, os meus 4 cestos de roupa suja. Tá? Bom, se eu fizer a abordagem do pipeline, né, a partir do momento que eu lavo uma roupa, né, no momento seguinte eu boto para secar, um novo cesto ele começa a ser lavado. Então notem, esse é o processo aqui, esse é o tempo que vai levar para concluir o primeiro cesto. Vai passar pelo processo de lavagem, secagem, passar, né, e guardar. Tá? Então eu vou começar às 6, vou terminar às 8, o primeiro cesto. Mas o segundo cesto ele iniciou, né, às 7, ou 6:30 aqui. E ele vai terminar, né, às 8:30. Então vejam, todo ciclo que eu estou falando aqui, que eu estou configurando aqui meia hora, eu estou dizendo que cada ciclo é meia hora aqui, a cada meia hora eu inicio um novo cesto. Inicio um novo cesto e vou ter todos os cestos completados, né, 9:30. Vejam a diferença em que eu otimizei o uso dos recursos. Então isso se chama pipeline. Né? Pipeline, para executar um pipeline eu preciso de recursos. Né? E esses recursos eles vão ser todos utilizados. Meu pipeline aqui, no início dos tempos, ele está vazio. Né? Em que eu tenho aqui, né, a partir do 8, eu começo a liberar, a concluir os cestos. Ó, a partir 8 horas da noite eu começo a concluir o primeiro cesto, depois eu concluo o próximo, dali meia hora concluo o próximo, dali meia hora concluo o próximo. Então vou concluindo, né, a cada meia hora, depois que o pipeline está preenchido. Então essa é a abordagem do nosso pipeline. Tá? Ficou claro aqui? Alguma dúvida no conceito? Tá. Então, ficou claro. Meu computador ele vai reiniciar aqui por motivos de obrigação, tá? Em
7 minutos, mas aí eu aviso vocês, eu vou reiniciar e depois eu volto, tá? Talvez leve alguns 5 minutinhos. Daí a gente pode fazer um intervalo aí. Eu aviso o horário para a gente voltar, tá? Bom, continuando aqui. Então, o que significa, então, o pipeline, né? Tudo está trabalhando em paralelo, né? Todas as etapas chamadas de estágio, eu vou chamar cada uma daquelas etapas de lavar roupa de estágio. Eu tenho estágio de lavar, estágio de secar, estágio de passar e estágio de guardar, né? Todos estão operando de forma simultânea, né? Então a gente chama eles de estágio. À medida que temos diferentes recursos disponíveis, podemos executar as tarefas em pipeline. E o aumento da velocidade está relacionado ao número de estágios do pipeline. No nosso caso é 4. Lavar, secar, passar e guardar, né? Então uma lavadeira com pipeline é potencialmente 4 vezes mais rápida que uma lavadeira sem pipeline. Lavanderia, né? Sem pipeline. Então, bem mais eficiente aqui do que a primeira. Tá? Então, não está implementado o pipeline, tem todos os recursos, e aqui eu tenho os recursos e o pipeline implementado. Bem mais eficiente. Como é que funciona, então, um pipeline em processador? Então, as instruções do MIPS, elas passam por cinco etapas, tá? Diferente da lavanderia. No MIPS, eu tenho 5 etapas. Quais são elas? Busca da instrução na memória, primeira etapa. Segunda etapa, leitura dos registradores, do banco de registradores, né? Vou ler o conteúdo deles, enquanto decodifica as instruções. Tá? Então, o formato regular das instruções permite que a leitura dos registradores e a decodificação ocorram simultaneamente. Então, decodificação e leitura de registradores ocorrem todos na segunda etapa. 3. Execução da operação ou cálculo de um endereço na unidade lógica aritmética. Esse é o passo 3. Estágio 3. Estágio 4. Acesso de um operando na memória de dados. Então, ali eu tenho o acesso à memória. E 5, escrita de um resultado em um registrador. Caso seja uma operação entre 2 registradores, o registrador de destino vai receber o resultado. Eu tenho o passo 5, tá? Consequentemente, o pipeline do MIPS, que nós vamos explorar, ele tem 5 estágios. Tá? Busca, leitura e decodificação de leitura de registradores e decodificação de instrução, execução, acesso à memória e escrita de registrador. Esses são os 5 estágios de pipeline. Bom, exemplo, né, com versus sem pipeline, para dar uma ideia para vocês como é que funciona. Olha só. Quanto tempo levaria para executar a instrução load word? Eu tenho que somar a busca da instrução, leitura de registrador leva mais 100 picosegundos, operação na ULA 200 picosegundos, data access na memória, acesso aos dados da memória 200 picosegundos, e escrita no registrador 100 picosegundos. Total, 800 picosegundos. Tá? Store, Word, tem um pouquinho menos. Qualquer instrução do formato tipo R vai levar 600 se eu somar tudo, que envolve a execução de uma instrução do formato tipo R. E branch vai levar 500 picosegundos, tá? Na soma total de um branch. Bom, se a gente verificar aqui, né, somando a instrução LW, eu tenho 3 instruções LW executadas em sequência, tá? Então eu teria, sem pipeline, eu teria 800, depois mais 800, e dali mais 800 picosegundos para concluir a execução das 3 instruções. Esse é o tempo que eu vou levar. Agora, se eu tenho pipeline implementado, notem que eu tenho busca da instrução, leitura e decodificação, leitura de registradores e decodificação da instrução, operação, execução na ULA, acesso à memória e registrador. São 5 estágios. Então, aqui está a minha instrução LW. LW, eu tenho aqui, então, instrução sendo buscada da memória, leitura de registrador. Quando eu estou lendo e decodificando a instrução, né, da instrução LW da primeira linha, eu começo a executar a segunda instrução. Então, a primeira instrução, ela está sendo executada aqui. Ela passou pelo estágio de busca da instrução na memória e está no estágio agora de decodificação e leitura de registrador. Já a segunda instrução, ela está sendo lida da memória. No estágio seguinte, a primeira instrução está no estágio de execução da ULA,
A segunda instrução está na fase de decodificação, né, o estágio de decodificação e leitura de registradores, e a terceira instrução iniciou a sua execução. Tá? Bom, a gente vai ter as instruções sendo completadas a partir deste tempo aqui. A partir de 800, entre 800 e 100, a gente vai começar a ter as instruções sendo completadas, as execuções. Tá? Então, completou aqui uma instrução, completou aqui outra instrução e completou aqui outra instrução. Então, vejam que a partir de um certo momento, a cada ciclo a cada tempo que eu vou avançando, a cada 200 picosegundos, eu vou tendo uma instrução sendo completada, a sua execução. Para uma instrução completar a sua execução, ela precisa passar pelos 5 estágios do pipeline. Então, tem que passar pelos 5 estágios. Aqui dura 800 picosegundos, então vai levar os 800 picosegundos. Claro que a segunda instrução não vai levar 800 picosegundos depois da primeira ter concluído, vai levar, vai ter uma diferença de 200 picosegundos somente, tá? Para ter a sua instrução completada, sua execução completada. Então vejam que aqui é o mesmo, se a gente fizer uma analogia com a lavanderia, eu tenho cada um dos estágios da lavanderia, né? Aqui eu não tenho pipeline implementado e aqui eu tenho pipeline implementado. Tá? Só que aqui a diferença é que eu tenho 5 estágios, enquanto na lavanderia eu tinha 4 estágios. Tá? Então essa é a nossa estrutura de pipeline. Tá? A gente vai continuar, vamos fazer um intervalinho aí de 15 minutos, a gente volta às 8h35, tá? Para a gente continuar, né, discutindo agora a diferença entre ciclo individual, multiciclo e pipeline. Então daqui a pouco eu estou de volta aí.